E agora sim a gente vai falar sobre a neuroarquitetura e quem vai conversar com a gente, né, e nos explicar melhor como se dá a projeção de um ambiente baseado nesse ramo da arquitetura e os benefícios da técnica é a arquiteta Germana Lara. Bom dia, Germana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Vá. Muito obrigada pelo convite, né? Bom dia aí a todos os espectadores da Manhã da Piedade. Eu que agradeço a sua participação aqui, Germana. Eu já queria começar a conversa com você perguntando sobre a projeção, né, de um ambiente que leva em consideração a neuroarquitetura. Ela é diferente, essa projeção, né? É diferente sim, tá? Na verdade, assim, desde a arquitetura, ela sempre se preocupou, né? Sempre não, mas assim, muitos arquitetos tinham essa preocupação com o bem-estar das pessoas nos ambientes construídos. Porém, isso era feito de uma forma, como que eu vou te falar, às vezes intuitiva, não tinha tanta comprovação científica. E hoje, com o estudo da neuroarquitetura, a gente tem parâmetros mesmo, como, né, que determinados elementos vão induzir alguns tipos de comportamento. Então, assim, os ambientes, né, onde a gente aplica técnicas da neuroarquitetura, por exemplo, no ambiente residencial, no quarto, a gente quer bem-estar. Então, a gente identifica quais são as sensações e desejos que a gente quer causar naquele ambiente e aplica as técnicas, que são várias, né? Desde uma definição de posicionamento de móveis, desde acabamentos, elementos decorativos, tá? Tudo isso vai influenciar no nosso comportamento dentro daquele ambiente. É como, Germana, se aquele ambiente ali, né, tudo que estivesse nesse ambiente, tudo que estiver naquele ambiente, é como se ele mandasse estímulos para o nosso cérebro. E aí acaba que o arquiteto, na hora que vai projetar então esse ambiente, por exemplo, se é um quarto, um dormitório, ele vai trazer estímulos para que a pessoa tenha uma qualidade de sono. Se for um ambiente corporativo, um estímulo à criatividade, por exemplo, seria mais ou menos por esse caminho? Exatamente assim, tá? Por exemplo, num quarto, o que que a gente precisa num quarto? A gente precisa de conforto, né? Então a gente sabe que tem três elementos que nos causam conforto. O primeiro deles são as memórias afetivas, tá? Segundo é o nosso olfato, cheiros que também remetam a memórias afetivas. E o terceiro é a textura. Então, a gente consegue trazer textura para um ambiente de quarto, para trazer conchego. Textura através papéis de parede, tá? Não pode ser muito colorido nem ter desenho, mas aquela textura que parece um linho, tecidos, né, as cabeceiras, a roupa de cama. Às vezes a gente pensa que a roupa de cama vai entrar ali, ela também vai contribuir muito com a textura, né? E a gente pode trabalhar isso muito na roupa de cama. Talvez um painel, uma marcenaria, né, trazendo aquela textura da madeira. Então são elementos que no quarto eles são extremamente necessários para trazer essa nossa sensação de conforto e, consequentemente, vai melhorar o sono. E, Germana, esses princípios, eles podem ser aplicados a qualquer ambiente? Eu te pergunto porque você mandou para a nossa produção algumas fotos, né? A gente vai passar enquanto você estiver respondendo, para ilustrar também, né? Para as pessoas em casa entenderem um pouquinho mais visualmente, né? O ser humano é bem visual, então entenderem um pouquinho mais Sim. sobre o que é a aplicação da neuroarquitetura. Esse princípio ele pode ser aplicado em qualquer ambiente. Pode sim ser aplicado em qualquer ambiente, desde que a gente tenha equilíbrio, né? Porque, por exemplo, se a gente colocar um quarto com excesso de textura, talvez trazer uma textura mais áspera, ele vai causar o contrário. Eu vou falar que vocês estão mostrando aí, gente. Isso. Esse aí é uma reforma que a gente fez numa casa. Aí a neuroarquitetura foi aplicada de uma forma diferente. No início do projeto, quando a gente faz o briefing do cliente, a princípio o cliente queria fazer essa reforma aí por um único motivo, que ele tinha um problema de infiltração no muro, tá?
Aí vocês já voltaram no parque. Se pudesse voltar naquelas outras lá que a gente estava falando. A gente vai Aí voltar, a pode ir gente. falando que a gente vai voltar, a gente vai Tá. colocá-las Então, em essa looping. reforma aí. Ah, obrigada. Aí, essa reforma tinha uma infiltração aí nesse muro, onde vocês estão vendo essas imagens de planta e essa textura de madeira. Porém, quando a gente faz a visita no imóvel, que quer fazer uma reforma, a gente identificou que eles não tinham área verde, a casa não tinha nenhum lugar de bem-estar, um lugar de relaxamento, sabe? Era uma área muito árida. Então, a gente fez o quê? A gente usou textura de madeira na parede, que é um revestimento, para melhorar a questão da umidade que passava para esse muro, que é um problema de umidade que vem por baixo, e usamos elementos verdes, jardins verticais, para trazer o quê? Uma área de relaxamento e bem-estar para essa família. Então, assim, isso foi identificado numa hora de briefing. Gente, falta isso na casa. E foi fantástico, porque tá vendo? A gente resolveu a questão da infiltração que a gente precisava e também a gente tem água. A água é um elemento, é um campo da neuroarquitetura que chama biofilia, né? Onde a gente sabe que nós, seres humanos, precisamos de contato com elementos da natureza. Então, eles não queriam piscina, mas isso foi um lava-pés. Olha só o verde, olha como que esse ambiente se transformou, se tornou um lugar de relaxamento para o cérebro, com esses elementos que a gente trouxe da natureza. Germana, vendo essas imagens, me ocorreu uma questão que a gente até trouxe aqui no Manhã da Piedade, né, ao longo desses meses, que é o número de plantas que as pessoas começaram a ter em casa agora no período da pandemia. E isso tem relação direta com essa questão da neurociência e da neuroarquitetura também, né? É como você disse, é bem intuitivo, né? A planta, ela remete a esse cuidado, a esse aconchego. Sim, na verdade, assim, nós seres humanos, né, tem pouco tempo na história da humanidade que a gente vive em espaços construídos, fechados. Então, a gente ainda busca ter esse contato com a natureza. Como na pandemia todo mundo ficou, né, fechado, né, restrito ali aos espaços construídos, a gente realmente precisou trazer essa natureza para dentro de casa, a necessidade foi muito grande. Então, por isso é um campo da neuroarquitetura que chama biofilia. E a gente não são só as plantas que trazem essa conexão com a natureza. Água, então, às vezes, uma fonte pequenininha, às vezes a pessoa não tem um espaço. Nesse caso aí, não queria piscina, mas a gente fez um lava-pés, sentar, né, colocar o pé na água. O barulho da água já traz essa sensação de relaxamento, texturas, igual atrás de mim aqui a gente tem uma parede de tijolinho. Então essa textura, essa coisa natural do barro, né, tem essa conexão também com a natureza. Isso é muito importante para a gente, para trabalhar o quê? Bem-estar, gente, saúde mental, tá? Que é o que faltou aí para a gente na pandemia, né? A gente Exatamente. viu que estava necessitando disso. E daí a importância, né, Germana, de sentar, então, com o arquiteto, porque aí entra a parte teórica, né, do desenvolvimento do projeto, né? Há um estudo Sim. completamente feito, voltado para que realmente cada elemento, então, inserido naquele ambiente possa trazer aquela sensação que o cliente quer, né? Ah, eu quero um ambiente mais calmo para relaxamento, como foi o caso dessas imagens que você mandou, né? Então, é importante ter esse diálogo cliente-arquiteto para que realmente o projeto saia da maneira como ambos imaginaram, né? Isso, exatamente. Porque, igual, por exemplo, um ambiente corporativo, a gente hoje sabe que é muito importante a gente deixar esse ambiente mais aconchegante, de ter elementos ali que descaracterizem essa questão, ambiente de trabalho, ambiente corporativo. Mas a gente precisa dosar isso para que isso não tire a concentração dos colaboradores e a gente precisa escolher aonde fazer. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa parede pontual que tem, né, essa questão de plantas, de biofilia. Então, a gente pode fazer isso nos ambientes corporativos, sim, mas a gente precisa trazer outros estímulos para os colaboradores. Por exemplo,
Criatividade, né? Qual é alguns escritórios, por exemplo, escritório de arquitetura, de publicidade, são ambientes que a gente precisa de estímulo à criatividade. Então, isso pode ser trabalhado em cores, né? Aqui a gente usa cadeiras vermelhas, a gente pode pontuar outros elementos, porque no corporativo não é só o bem-estar, é também a concentração, a criatividade, né? São outros itens que a gente precisa trabalhar ali com os colaboradores. Germana, muito obrigada. Pode falar. Obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo é corrido, é um assunto que daria aí um programa inteiro para falar. Então, te convido para voltar em outra oportunidade para continuar falando sobre a importância dessas projeções, viu? Muito obrigada. Uma excelente terça-feira para você. Eu que agradeço, querida. Um beijo, viu? Um beijo.